Boa noite, boa noite. Vamos aqui começando. Quinta-feira, 9 horas, mais uma Botica Terapia. Como tem sido, eu sou Botica e hoje. Oi, Leca! Leca Colassante, que beleza! Que bom que você está aqui. Eu acho que você nunca esteve. Estamos aqui na Botica Terapia, vai começar. É uma espécie de sessão de terapia de mão dupla. É um consultório remoto, performance. E hoje quem vem é Maurício Tagliari, que já está por aqui. Então a gente já vai e já começa. Calma aí, ó. Tchundurum. Acho que eu dei um ok. Vamos ver se o Maurício entra. Entrou. Entrou. Alô? E aí? Alô, Uma boa alô. noite? Deixa eu só checar uma coisa, que eu acho que eu tô num roteador que é ruim. E Uhum, eu vou checar se. Talvez eu caia e volte, tá? Mas acho que não cai, não. tranquilo. Peraí. Cheque, cheque. Tô aqui. Temos. Temos. Maravilha. Olha, Beleza? eu tô olhando aqui pra. Tudo bem, eu tô olhando aqui pra minha cara. Eu tô Hum. vermelho pra caramba, porque hoje eu fui exercitar a minha saúde debaixo do sol de meio-dia. Fui lá fazer um alongamento, né? E fiquei com essa cara. Eu quero pedir desculpa, porque eu acho que pega até mal hoje em dia, né? Você tá com uma cara de saúde nesse desastre. Então peço desculpas, vou até aqui acender um cigarro para equilibrar. Que parece que Tá eu comi um certo. camarão no espetinho com uma caipirinha de lixia, né? Sei lá. Mas e aí, você? Tudo bem? Eu vou até brindar com Jack Daniels pra sua saúde. Vamos equilibrar. Pronto. Eu tô bem, cara. Eu tô bem dentro do possível, né? Como diz o meu álbum, o penúltimo álbum, Alegro dentro do possível, né? Perfeito. Me conta uma coisa, cara. Tô feliz com esse convite. Fiquei muito feliz. Eu Eu também. queria ficar vendo, né, quem entra, mas é chato ficar vendo um monte de letrinha aí, né? Mihai. Sim, Eu vou baixar isso aqui, eu não vou ver quem vai entrar. perfeito. Eu também não consigo acompanhar, eu nem sei baixar e não consigo acompanhar porque eu fico concentrado É aqui. só arrastar o dedo assim, ó. Você pega de cima e arrasta, desaparece tudo. Olha que Desaparece. Fica coisa só, fica simples. só quem entra. É muito simples. Muito Poxa, simples. gente. Então tá certo. E aí, meu? Tava comentando que. Acho que você viu, eu escrevi no post, que eu acho que parece é o talk show mais divertido aqui da pandemia, esse. Seu. É engraçado o talk show, né? Eu não tinha pensado que poderia ser isso, um talk show, mas é, né? Literalmente falando, não deixa de ser. Não, E foi isso, lembra? eu só me toquei disso hoje, quando eu fui fazer o post, que eu ia falar, não, é uma terapia, é uma entrevista, é uma live. Eu falei, não, cara, é um talk show. É um talk show. Mas justamente, é que a gente chegou a conversar sobre isso, né? Antes de lançar a Carnívora, que, né, pela YB, eu estava justamente pensando em como criar ações para chamar atenção pro disco, né? Parte só para. A intenção é só essa, tipo, claro que vira um lugar de encontros e E que é virou, né, rico, né? cara? Virou, né? Virou um lance, virou uma coisa que eu tô bem satisfeito. Você me perguntou uma vez, fora da exposição, se a terapia tava fazendo efeito, tava surtindo efeito, né? Você me perguntou isso. Eu falei, não tá me fazendo efeito nenhum, continuo fodido e tal. Mas está fazendo efeito positivo, sim, a verdade é essa. Eu brinquei lá, porque não tem como, né? Você, uma vez por semana, se encontrar com alguma pessoa que você admira e tem algum apreço de alguma forma, é claro que surte efeito positivo, né? De alguma forma, eu sei, toda quinta-feira eu já acordo mais animado, porque vai ter esse eventinho aqui. Então, e o que eu ia te falar, que assim, na real, eu acompanhei,
vários, não todos, porque também tem uma questão que nas quintas-feiras tem muito lançamento, né? Eu também tenho que ficar acompanhando outras coisas. Mas aí eu acompanhei alguns, não todos, mas a maior parte é gente muito próxima sua, né? Que você tem uma relação bacana, né? Acho que a exceção Sim, talvez tenha sido a Bluebell, que você conheceu na, sim. nessa, A nesse encontro do Bluebell, Fundesisco. a Bluebell, eu tenho, inclusive, menos intimidade que eu tenho contigo, por exemplo, que já é um encontro remoto também, mas a gente conversou mais por conta da Sim, nossa parceria e tal, e nos conhecemos melhor. A Bluebell realmente é a pessoa que eu tive assim, menos contato, e foi da pesada, ela é uma pessoa queridíssima, foi ótimo para dar uma camada diferente na terapia, ficou uma coisa, porque fiquei mais. ela é do É, deu. tarô, né? Ela é do tarô, ela jogou um tarô, jogamos tarô aqui e tudo mais. E foi foda, cara, foi foda. Você está sendo a segunda pessoa menos íntima aqui dos encontros. É, Eu acho que eu já gastei quase todo mundo. Ainda tem algumas pessoas que tem que passar. A próxima é com o Negro Léo, aí já é totalmente família e tal. essa não fez. Mas vem cá, ele saiu do Instagram? Acho que ele Não, o que saiu. ele faz é o seguinte: o Léo, né, é aquela É. figura que a gente conhece. Aí eu estava justamente tentando marcar essa terapia com ele. E aí ele Uhum. foi, marcou, desmarcou e tudo mais. E ele falava: bicho, eu não vou poder fazer nessa data porque eu tô fora do Instagram e não vou entrar para fazer a terapia contigo nesse período, porque eu tô fazendo outros trabalhos, tem outras entregas. E se eu entrar no Instagram, fudeu, eu fico vendo as porrinhas, qualquer nota, me distraio mesmo e paro de trabalhar para ficar vendo merda. Aí ele tá só out, assim, e depois ele volta, aí Mas ele desaparece o perfil? Como é que funciona isso? Eu não sei também. Ele desativa Desativa, para continua lá. não ser seduzido pela porra do aplicativo a ficar vendo a vida dos outros, entendeu? É, porque aí eu quis marcar ele no post e aí apareceu uns Negro Léo Oficial. Aí eu ia olhar, não era ele, né, cara? Não era ele, Não era exatamente. Aí ele. depois ele volta, aí fica perdendo um pouco de tempo da vida dele com isso e sai de novo. Ele Mas faz é aqueles. foda, porque. Ele faz os posts maravilhosos, né? Fica falando as coisas muito loucas. E outra coisa que ele faz muito louca, que ante qualquer lição de rede social, é que ele apaga tudo de tempos em tempos. Ele apaga Paga tudo, tudo. Se você gosta muito de uma coisa, você tem que anotar, né? porque você vai procurar depois, não tá mais lá. É efêmero mesmo o negócio. É É muito líquido, foda isso. líquido. É líquido, exatamente. Teve uma vez na verdade, eu tô para perguntar a ele, porque ele fez um post que era indicando 5 compositores e compositoras que eu não conhecia, 4 dos 5. E eu não lembro. E não tá mais lá na porra do Instagram E dele. ele Eu vou ter que também falar, não vai Léo, lembrar qual ele que é. também não tá mais na cabeça dele. Ele já mudou, já mudou. Já mudou, já foi para outros, é. Você, como é que você lida com isso? Você consegue trabalhar? Você trabalha pra caramba, com certeza, que está sempre com um monte de lançamento de coisas e tal, mas você é presente de alguma forma na rede, né? Eu vejo que você comenta, tá ligado e tal. A É, coisa te pega também de um jeito superficial que você perde tempo ou você sabe lidar com isso? fases, há fases, né? Assim, eu tento, já de um tempo para cá, assim, nesse meu perfil, eu posto assim, uma vez por semana, uma coisa muito, em geral com um textão, assim, falando de um assunto, e muitas vezes ligado ao meu trabalho de música ou de vinho, né? Eu Uhum. até criei um outro perfil só para porque eu gosto de desenhar, pintar, mas eu achava que ficava uma confusão esse perfil aqui. Uma hora eu estava falando de bebida, outra hora eu estava falando de música, outra hora eu estava desenhando, De né? desenho. Aham, É. aham. Aí eu resolvi criar um perfil só de pintura e desenhos, isolei Sim, eu acompanho. isolei o assunto, e que para mim, hoje, eu tenho muito mais disciplina naquele lá. Aquele lá eu tenho uma disciplina assim, em geral eu posto dia sim, dia não, 3 trabalhos, assim, 3 trabalhos desenhados, né? De desenho, desenhados. gravura e tal. É. Isso. Que tem alguma relação entre si, assim. Em geral, tipo um tríptico, assim, né? Um O tríptico. perfil quase sempre são 3 desenhos que, de alguma forma, tem alguma ligação. Já nesse perfil, eu sou ativo mais nesse sentido, assim.
Nos stories eu reposto muita coisa que tem a ver com o trabalho musical da gravadora, dos artistas, do lançamento. Porque eu observei que os stories têm mais penetração do que o post, na verdade. Quer dizer, Uhum. de como eu vinha fazendo, que é quando eu postava besteiras no meu perfil. Aí eu resolvi que eu não vou postar mais besteira. No meu perfil eu vou postar uma coisa que tem muito a ver, que me interessa divulgar, ou questionar, etc. E já nos stories eu fico colocando tudo que tá rolando, né? Mas eu, Informação, informação. mas eu tento ter uma disciplina com rede social, assim, de não passar mais do que um período de meia hora, sabe, ali, né? Numa pegada só, assim, né? É. E, em geral, eu faço isso. De manhã eu faço algum post naquele desenho, dou uma passeada, reposto. Naquele horário que aquele nosso grupo tem lá, de 11 horas, meio-dia, eu dou uma olhada que tem postado e reposto. E à Uhum. noite eu dou uma olhada para ver se tem alguma notícia, alguma coisa interessante, assim, rapidinho. Eu parei muito Tá. de ver o Facebook, por exemplo. Eu tenho uma conta lá, mas eu quase não olho. E eu fico vendo o Twitter também para seguir alguns perfis que me interessam, de política, de notícia, etc. Mas eu tento Sim. não gastar muito tempo em. Cada vez menos eu tento gastar tempo em rede social. Então você já consegue ter uma certa maturidade de não perder tempo com a vida alheia que você nem sabe qual é da Eu não tenho parada. nem ideia, né? Nem sei. Eu Quem tô, que eu tô te seja essa perguntando pessoa? isso, porque eu ainda sou refém dessa porra, por exemplo. Eu tô escrevendo um livro, e aí, né, escrever um livro, você tenta isolar todo o resto, assim, que não presta, para poder se concentrar. E acontece muito de eu é, travar em algum momento do fluxo da escrita e abrir o Instagram e quando eu vejo, eu tô um louco que tá escutando uma música, vendo um perfil de uma pessoa qualquer, e vendo, mas não vendo, e voltando para a escrita, saindo da escrita, indo para o outro perfil, né? E eu fico quase me achando um jovem, sabe? Tipo, que consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas na verdade não, é porque eu acabo que escrevo menos. Mas Então você sabe tem que esse tem uma lugar que coisa. eu. Não, é interessante você falar isso. E eu queria falar isso, assim, aí na nossa terapia, eu queria falar sobre a literatura. Mas antes disso, eu queria Uhum, só comentar uma coisa que eu acho que talvez seja interessante para quem escreve, mas não sei, é uma viagem minha. Porque uma coisa que eu tenho feito, quando eu criei esse perfil de desenho, eu resolvi que eu não ia seguir as mesmas pessoas, os meus amigos, certo? uhum, Então, o que, que eu fiz? Eu comecei a seguir só gente de artes plásticas, é, bailarina, é, coisas assim. E uma coisa que é engraçado é que eu comecei os stories dessas pessoas são muito diferentes dos stories das outras pessoas. certo. E, de uma certa maneira, é muito inspirador. Então, eu não sei se eventualmente possa haver uma semelhança com na literatura. Mas, assim, tem muita coisa que hoje eu estou pintando, estou desenhando, que é print de alguma coisa que alguém estava fazendo. Não necessariamente Uhum, obra da pessoa. Às vezes a pessoa tira. Essas pessoas têm um olhar muito interessante. Então, elas tiram uma uhum. foto que para elas é uma foto prosaica do seu dia a dia, que você fala, cara, olha o ângulo que essa pessoa está sentada, segurando o copo, que genial isso aí. E aquilo vira um desenho, para mim, Foda. né? Aham. Eu imagino que possa haver Sim. alguma coisa assim com a Cara, literatura é também. muito bom isso, porque agora me deu uma vontade, uma ideia de porque para mim não acontece assim, as coisas não ficam me influenciando, pelo que eu percebo, assim, Hum, diretamente, eu não levo pro texto. sei. Mas talvez abrir um Instagram dedicado ao voyeurismo criativo. Só Aí, isso, aqui eu vou para pescar e jogar. E aí virar um trabalho também, né? Pode ser então, uma boa. foi, foi o que eu fiz, entendeu? Foi o que eu É fiz isso, esse. né? E você joga para os desenhos. É, é isso aí. Coisa inclusive, acho que esse voyeurismo, né, internet, é engraçado, porque assim, algumas dessas pessoas eu consigo entender o que está acontecendo. Vejo assim, é,
tem uma garota que eu sigo muito, que ela desenha e pinta muito bem, de um jeito que eu acho muito criativo. Ela é uma paquistanesa, mas que mora no mundo, assim. Ela nasceu no Paquistão, criada em Nova York, mora em Berlim, meio nômade. E ela é muito bonita, mas ela tem um jeito, trabalha com cor que eu acho maravilhoso. Só que, nos stories, ela posta ela fazendo comida e não sei o quê, e muito da vida dela, assim, caralho, o meu senhorio tá me expulsando de casa aqui, eu preciso não sei o quê, tenho que vender esse sofá. E ela tira fotos de coisas, você fala assim, cara, é uma história, é como se mesmo você vê numa novela, sabe assim, Sim, tem uma um narrativa lá folhetim. rolando. É uma É, narrativa, ela faz uma narrativa da vida dela, ela fica acompanhando, assim, eu acho muito louco isso. Dá para fazer outras histórias, que é uma novo cinema, uma sim, nova literatura, de uma certa sim, maneira, né? sim. É inspirador mesmo, né? Pode ser inspirador. Hum, É, são muitas as ferramentas. Diga lá. não, mas é isso que eu queria fazer, porque, como você mesmo falou, acho que eu sou do círculo dos não tem essa palavra, né? Dos analisados, dos sei lá o quê. Aqui, eu e a Bluebell somos os dois únicos meio fora do seu círculo mais íntimo, né? Sim, sim. E, e assim, eu queria conversar com você, coisa que a gente não teve a oportunidade de conversar. Como, por exemplo, quando a gente conversou a primeira vez, você me mandou seus 2 livros e eu achei muito louco, porque assim, falando com você, aqueles livros não batiam, né? E eu Você até adorei, cara. postou isso hoje, né? Da coisa da É, calma, da fala é, calma, e os livros são agressivos, né? é que assim, foi um post correndo, né? Aquela escrevendo assim. Sim. Eu não disse exatamente o que eu queria dizer, mas eu disse assim que eu queria dizer isso, assim, que o livro, quando a gente conversa, assim, você tem essa voz sempre tranquila, e uma razoabilidade, tudo, e os seus livros são outro esporte, né? É outra Uhum, coisa. Eu queria que uhum. você falasse para mim, para quem estiver te conhecendo aqui do meu lado, aqui, né? Tiver Sim, te conhecendo, como é que surgiu a literatura para você? Ou a literatura surgiu antes da música? Me contasse um pouco disso, porque tá. chegou tudo junto para mim. Aham, aham. É, a música chega antes por conta do meu pai, que era músico, compositor de teatro. Então eu nasci dentro do teatro, vendo meu pai compor para teatro. E então sempre foi natural, sempre esteve. E aí, claro que eu fiquei uma hora adolescente, ele me deu uma bateria, me deu uma guitarra, me deu porque eu pedi, e fui compor. É, aí entra a palavra por conta da música, né, na canção e tal. Uhum, E depois, eu sempre li, também, muito por conta do meu pai, que me instigou a leitura. E aí eu conheci uma pessoa chamada Guilherme Zarvos, que é um poeta muito importante do Rio de Janeiro e do universo. E esse cara, uhum, ele me botou me animou a escrever. Eu comecei a escrever esse primeiro livro, Lucas Friso, que você uhum, leu, que é um fininho, que tem a privada na capa. E uhum, para mim não era um livro ainda, era um texto que eu estava vomitando mesmo, alguma coisa que estava dentro de mim, inclusive uma agressividade. Esse livro realmente é agressivo, né? Ele é cheio de situações escatológicas, horrendas, violentas e tal. E eu não sabia que era um livro. O Guilherme Zarvos, que é um mestre, amigo, importante demais para mim, ele falou: Olha, aqui tem livro, você devia continuar, não é só um testículo. E a partir daí eu acreditei nele e fiquei muito instigado mesmo a escrever, a me dedicar à escrita. E depois eu segui escrevendo, até hoje eu estou escrevendo. Publiquei pouco, mas nunca parei de escrever. E eu acho que essa diferença que você nota no meu tom aqui quando a gente conversa e no tom dos livros, que tem uma outra frequência, que não é tão calma, né, assim, na verdade como é que eu vou falar? São exposições de agressividades e frequências mais intensas que estão dentro de mim, que existem, né? Eu sou isso aí também, né? E isso
terapeuticamente falando, talvez seja um problema, entendeu? Eu ficar aqui do peito para fora, suave, tranquilo e tudo mais, e dentro a coisa. Aí a literatura dá uma salvada, né? Vira um escape, onde não é à toa que salva muita gente, né? A literatura e tudo mais, né? Sim, sim, sim. Você consegue jogar de alguma forma. Mas eu tô aqui falando contigo com muito carinho e tudo mais, e com certeza tem algum lugar de mim que não é para você, mas que tá para outras pessoas e situações, que é um monstro. Eu acho que é de todos, né? Eu acho que todo Todo mundo mundo. talvez Mas nem seja todo mundo assim, né? trabalha. Nem todo mundo trabalha isso dessa maneira. Ó, a Vitória, lá de Bogotá. Oi, Vitória. Bogotá, que De beleza. Bogotá, lindíssima. Aliás, ela vai lançar um single essa meia-noite. Quem tiver aí e Na quiser virada agora. prestigiar, na virada agora. Vitória Saavedra, querida, Prazer, Vitória. Pela YB. pela YB, pela YB. Ela está agora em Bogotá, mas ela morou acho que 10 anos aqui no Brasil. Ela foi para lá agora, na época de pandemia, etc. Outras questões. E vai sair agora. Mas voltando a nosso aqui. Então, mas nem todo mundo, acho que todo mundo tem o Jack e o Hyde, né? Sim, Mas. E tem o Jack e o Hyde, o Nelson Rodrigues, o Andy Warhol, tem todo mundo, né? tá tudo aqui, tá Tá tudo tudo, aqui. tá tudo aqui. Agora, mas nem todo mundo consegue trabalhar isso artisticamente, né? Assim, quer dizer, nem todo artista consegue trabalhar isso artisticamente, eu acho, né? Tem muita Uhum. gente que se acomoda, que se fecha, ou que se entrega a uma mesmice, ou simplesmente a uma burocracia, né? O que eu acho É. interessante, assim, comparando a sua literatura com a sua música, que Uhum. me chama atenção é que, assim, eu reconheço você nas duas. Apesar de, no nosso trato, você ser essa convivência doce e calma. Mas eu reconheço você lá. Só que eu reconheço realmente em níveis diferentes, né? E eu sinto que a música, de uma certa maneira, é intermediária entre esse trato social e aquele trato da literatura, da arte que você Sim. catalisa, exorciza, etc. A música é o meio do caminho disso, né? Ela Uhum. tem os Uhum. lampejos, carnívora, ou coisa assim, mas ela tá lidando com a sedução, né? Sim. E Sim. eu Eu acho acho, isso. cara, eu acho muito bom o que você está colocando, assim, porque talvez eu saiba explicar isso. Eu acho que tem um lugar aí, e talvez seja uma prisão que eu queira me libertar na música, que é o formato canção, entendeu? Sim, Do qual eu sempre estive atrelado, sempre, eu nunca usei outras formas de compor e de tratar sim. a composição, né? Uhum, E eu uhum, sinto muita necessidade de sair disso, não nada contra, eu gosto muito, me dou muito bem com a canção e ela comigo, a gente é uhum. feliz juntos. Mas eu acho que o formato ABC, refrão, parará, talvez me prenda a ficar nesse lugar intermediário. A literatura, eu não tenho que fazer uma canção que resolver em 5 minutos uma Sim, mensagem, né? sim, Então sim. eu chuto o balde mesmo e foda-se, vamos nessa. Já na coisa da música, eu sempre começo a fazer música sabendo que eu estou fazendo uma canção, então já tem uma coisa meio dada. Sim, E isso é um limite. Isso é um limite sim, que eu pretendo desfazer. Eu ainda não sei sim. direito como, mas Então, talvez tenha a ver com isso. você sabe que não, faz todo sentido. E de uma certa maneira, eu não acho que você tem que se romper com isso. Porque, de uma certa maneira, é uma forma também de você ter contato com mais gente, com um nível de comunicação também menos, digamos assim, perigosa, né? Certo. Agora, agora tem uma coisa do musical, né? Aí eu tô falando em arte, não tô falando mais tanto na terapia aqui. Tô falando em arte, que é o Uhum, desejo como artista de você querer fazer uma outra coisa, né? uhum, uhum, E, uhum. por exemplo, eu acho que vale a pena você escutar um disco
que eu produzi no comecinho do ano passado, antes da pandemia, a gente gravou em uma tarde. Mas era uma coisa que eu vinha acalentando há um tempão, que é da Juliana Perdigão, né? Perdigão, A Juliana queridíssimo. Perdigão. O disco é o seguinte, ela teve um acesso de febre há uns 4 anos, assim, ela teve um delírio e ela escreveu vários textos, né? Textos não poéticos, não poéticos no sentido de sem métrica, né? Textos, Uhum. né? Que Que eram saíram, sempre assim, sim. eram sempre chamadas dúvidas, era assim, ela era um texto meio surrealista, descrevendo uma situação prosaica que é uma coisa meio estranha e virava outra situação totalmente estranha, né? Então ela tinha vários textos nesse sentido que ela fez num delírio de febre. E ela, quando ela me mostrou, eu falei, cara, eu quero fazer um disco disso daí. E ela Uhum. falou, mas como vai fazer música? E ela nessa, vai fazer música? Eu falei, não, você não tá entendendo. Isso aí é entre punk, slam e free jazz. É uma outra coisa. E a gente ficou nessa, não sei, até que uma hora eu falei, nossa, a gente tinha acabado de mudar o estúdio, a gente tava meio que testando as coisas ali, equipamento, como é que tava, né? Aí eu juntei o Thomas Harris, Uhum. baterista, né? Queridaço, Claro. o Fabinho Sá, que é o baixista também daqui de São Paulo, maravilhoso, o Guisado, Guisado tava nessa? Peraí. Não, era eu, o Harris, o Fabinho Sá, o Guisado foi outra coisa parecida. Uhum. E o Dudu Tsuda nos teclados. E aí a gente não ensaiou. Eu falei para os caras qual era a ideia. Ela lá na cabine com o microfone. Ela, A ideia era ela lendo os textos. ela lia os textos, mas de um jeito que eu falei para ela: olha, você tem que ler de um jeito que nos surpreenda, assim, que assim, não é ler simplesmente caretinha, assim. E ela pegou o espírito e todo mundo pegou o espírito, então não teve take 2, entendeu? Eram 10 É o que dúvidas, é. é o que é. E assim, é doente, assim, sabe? Um negócio assim que ela começa a falar da situação do primo, da bisavó, da tia-avó dela, que estava sentada numa pracinha com a namorada, e aí a namorada soltou um pum e ficou torcendo que era o cachorrinho. Ou então o cara que estava se masturbando no shopping center depois de uma entrevista de emprego. É muito assim. Você vai E gostar vocês. desse. Não, E a muito me gente interessa. Tá, improvisando. tá disponível. Tá disponível. Tá Tá, tá, acessível. tá, tá acessível. Dúvidas de Juliana Perdigão, tá nos. Tá Não nos. conheço. Escuta, você vai curtir. E assim, mas o lance é esse, assim, que eu digo como arte, como experimentação, aquilo lá para mim foi muito legal. Foi das coisas mais legais que eu fiz nos últimos tempos. Mais do que os meus discos, num certo sentido. Porque Uhum. não é canção, não é rap, não é um pouco disso tudo, né? Uhum. E pela qualidade dos músicos, assim, eu adoro tocar com turmas, parece que entra a gente se comunica meio de telepatia, assim, né? Aham. E, Aham. e, e as coisas mudaram. Cara, a gente tava tocando aqui, não era como ela falava, ou mudava para outro clima completamente diferente, improvisado, free. Mas parecia que tava. Tem gente que escuta e fala, mas espera aí, isso é free mesmo? Como é que vocês fizeram isso que é É um free? take mesmo. Foi É um isso take. mesmo, né? Foi É um take. telepático, é. Mas vem cá, chegou Então, cada dúvida virou uma espécie de música ou é um cada dúvida é uma naco música. só? Cada Não, dúvida é não. um. Cada dúvida é uma música. Na verdade, no final das contas, a gente acabou fazendo um. Porque assim, tem umas coisas. Quando a gente foi subir o disco, algumas plataformas tipo Apple, etc., se recusavam, porque tinha música de 38 segundos, né? Uhum, Então a uhum. gente teve algumas dúvidas, que a gente juntou duas dúvidas. Ou isso ou aquilo. Mas, na verdade, são duas músicas separadas que estão grudadas no mesmo track, né? Cada dúvida Certo. é Que uma música. foda, hein? Cada dúvida é uma música. Mas isso, estou falando como é instigante você buscar uma outra coisa, né? Porque assim, Justamente. hoje, cara, o que é novo? É o funk, velho, né? É o funk. Aham. É, é. Formalmente. Inclusive também, eu acho que isso abre para um outro assunto, que é o mesmo, na verdade, que é essa necessidade que também me poda de vez em quando,
de procurar o novo, sabe? Uhum. Isso é uma questão também que pode atrapalhar ou pode ajudar, né? Ajudar Sim. porque a gente quer novo, sempre. Novo, Uhum. viva o novo. E ao mesmo tempo podar porque você fica procurando um negócio, talvez tenha um quê de vaidade aí também, né? De tipo, vou tentar achar um negócio que ninguém fez, Que nem eu que fez. fiz. Nananã, enquanto a gente está num universo totalmente sampleado, totalmente vamos É, fazer colagem, vamos pegar a porra toda e usar que também é novo, né? Isso para mim ainda é um lugar que não está bem resolvido para mim e talvez parta de vaidade mesmo, de ter é, uma intenção de chegar num objeto que não exista, mas porra, como assim? Por quê? Para quê? não. Mas eu acho que para mim isso tá num outro lugar, tá no lugar do lúdico, sabe? Tá no lugar Hum, de, pô, bicho, assim, na boa, eu passo, há anos eu componho coisa para encomendada. Eu passei anos produzindo música trilha para publicidade. Assim, uhum. assim, ego zero, né? Ego zero. Ego zero. Então, assim, e por outro lado tinha um trabalho artístico, eu comprei minhas coisas. Acho que eu perdi muito tempo, porque eu nunca tive o perfil de frontman, né? Eu sempre gostei de ser o sideman. Então, assim, a banda compunha, produzia, sempre ali do lado. Eu sempre me coloquei nesse papel. Um pouco de timidez, um pouco de insegurança, não sei. Mas, assim, quando eu resolvi colocar para fora, eu queria fazer tudo diferente, entendeu? Eu queria não queria fazer, por exemplo, o meu primeiro disco solo, o Contraponto, uma outra Contraponto e Fuga da Realidade, foi um disco de, Uhum. entre aspas, de produtor e amigos, porque cada faixa é uma parceria com um amigo diferente, as formações de banda são cada faixa uma outra turma, mas tudo amigo, todo mundo veio, tocou no amor, etc. Então, Uhum. assim, uma das coisas que eu fiz nesse disco foi o seguinte, o oposto de tudo que eu fazia, que é metrônomo, formato resolvido, lógica, preparação. Não. Todas as faixas foram assim. Eu tinha uma canção X. Quem pode gravar hoje? Ah, você. Vamos resolver um arranjo com quem está aqui. Aí eu mostrava a música, é assim. Vamos gravar? Vamos. Vinha uma ideia, pô, na segunda tomada já estava pronto. Já tava. Entendeu? Então, assim, o disco é inteiro muito orgânico, sem metrônomo, sem planejamento, sem arranjo, né? E você Uhum. escuta, tem arranjo, tem ideia, tá tudo ali porque os músicos são muito bons, maravilhosos, né? Agora, o que acontece? Para mim, desembocou ali de eu fazer esse disco, mas eu sou um cara que vem de jazz, né? Eu venho de tocar jazz, é outro exercício. E era, Percebe-se, inclusive, mas que era tem engraçado, porque vários. assim, o meu disco não era jazzístico, entre aspas, né? É um Aham. disco de música popular brasileira. E aí eu falei, puta, eu preciso fazer uma outra coisa. E eu falei, mas aí veio a pandemia, aí também não dá para fazer jazz. Eu fiz os trabalhos de jazz nesse meio tempo, que foi o Universal Maurício Orchestra, que é uma banda só formada por Maurícios, né? Não sei se você chegou a ver isso aí. Eu não ouvi, mas eu li que tem esse projeto, eu ainda não ouvi. Então, esse também foi assim, é um disco de improviso total, sem entrar no estúdio e tocar, mas não é free, é muito groovado, muito climas, né? Uhum. E também é a mesma coisa, só músico bom, né, cara? A gente quase não precisa fazer nada, é só, É, é bem delicioso. sabe aquela coisa legal de jogar, você vê um futebol, quando o cara toca direito e a bola chega redonda, sai redonda, Pá, fica pá, pá. fácil, né? Ninguém precisa sair driblando, correndo, se matando, Tendo que se né? matar. Então, assim, Mas você falou uma coisa, rapidinho, né? que você falou há pouco tempo atrás. Você falou, mas teve uma hora que me deu vontade de fazer diferente. E fazer Isso. diferente não é a mesma coisa da necessidade de querer fazer o novo, né? Não, Querer fazer não, não. diferente é uma outra, é uma É novo para outra mim. intenção, uma outra necessidade, é outro desejo, né? E é um novo para mim, né? Assim, É, e o novo para si, vamos mudar aqui e ver o que que dá. é, então. Agora, seguindo nesse raciocínio, assim, eu gravei 3 discos de jazz nesse meio do caminho. É o Universal Maurício Orchestra, o Utopia Retrô e o Taninos. São com 3 formações diferentes e os sons muito diferentes. Bom, aí, aí de repente, cara, eu surgiu essa história da Juliana, só para exemplificar, né? Para mim era um Uhum. passo além dessas ideias, sabe assim?
eu tava indo além, e aí foi muito gostoso você perceber que, assim, não tem muita coisa parecida, e é legal você chegar num lugar, é vaidade, tudo bem, mas é legal você chegar num lugar Tudo bem. antes, e olhar pro lado e, Sim, pô, sim, sim. isso aqui ninguém Botei fez, essa ideia aqui. Ah. ninguém nem tá ouvindo, entendeu? Ninguém tá nem ouvindo isso aí, mas você sabe que você chegou lá primeiro, né? Isso é legal. Não, isso é maneiro e é legal a sensação que aí eu acho que até pode se excluir a vaidade, entendeu? É um carinho, na verdade, né? De, acho que aqui eu consegui fazer alguma coisa, né? Isso, Independente de estar sendo ouvido ou não, mas isso. conseguir pular um obstáculo aqui, quebrar uma barreira, sei lá. É um pouco isso, um pouco isso. E eu não sei. E eu tenho uma preocupação, digamos assim, com a evolução da música. Uma preocupação estética, filosófica, política, pessoal. Uhum, E aí eu fico vendo retrospectivamente, né? Assim, pô, os caras, o branco colonial, né? Criticando o jazz, criticando o samba. E eu vejo hoje o pessoal criticando o funk. E eu sempre fico com esse olhar, falando, será que eu estou sendo aquele cara lá que uhum. estava criticando o samba? Então, assim, eu tenho muito cuidado com isso, né? Eu gosto de muita coisa. Eu confesso que não consigo gostar de sertanejo, velho. Não consigo ter a menor paciência para sertanejo. Por exemplo, meu xará Maurício Pereira, que eu acho um cara Sim, genial, que eu tá na minha também. banda, tá na banda Universal Maurício Orquestra junto também, mas assim, ele tem um carinho com essas coisas. Ele fala, cara, você precisa ter paciência, escutar as letras, que tem umas coisas que falam, não sei o quê. Mas, cara, tem uma capa, uma coisa que vem antes do sertanejo ali, antes de eu chegar na letra, que eu falo, cara, eu não consigo chegar lá. Mas, mas aí você está falando de que sertanejo? Porque tem um É, sertanejo não, raiz que é não, não, cancioneiro que eu acho não, profundíssimo, assim, não, eu tô falando do comercial agropop. do É o agropop. agropop. Ah, É, eu tenho dificuldade também. É. agropop. Coisa que eu não tenho tanta dificuldade no funk, entende? Uhum, Apesar de às vezes achar que é monotemático demais. Mas sim. eu consigo ver qualidades estéticas sabe, de experimentação, de descoberta, que eu acho Eu bacana. concordo, eu também, eu também. Eu acho que, inclusive, eu acho que o funk que se faz, que eu conheço pelo menos, ele traz uma intensidade do agora mesmo, né? De uma É, realidade, de quem está fazendo e tudo mais. E o sertanejo agropop universitário, e seja, sei lá mais, quiaba possa ter, é, ele não me traz nenhum calor. Desculpa se eu posso não conhecer e peço desculpas para sons sertanejos que eu não conheço e que tenham algum calor, mas eles não me parecem estar propondo ou pesquisando ou mergulhando em alguma tentativa de, de uma expressão estética, seja é. lá como a gente possa chamar, né? Uhum, Mas o uhum. sertanejo de raiz, sim, eu acho que tem uma profundidade Não, puxada mesmo, assim. que até tem gente que não chama de sertanejo, chama de caipira, né? Música De caipira, caipira, é música. verdade. Eu tô falando do caipira, É. exatamente. Não, é assim, é tão maravilhoso quanto o Luiz Gonzaga, né? Quanto coisas Sim, assim, né? sim. É. E, e agora eu não. Eu tenho um certo problema com música muito comercial, né? Muito Uhum. claramente comercial. Eu costumo falar para vários artistas, acho que não sei se falei para você assim, se eu gostei muito do seu som, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Vai. Não, a boa é que, pô, bicho, é do caralho se vamos lançar, vamos trabalhar junto. A má é que eu não sei se isso vai dar muito certo, entendeu? Não, Tá certo, perfeito. tirando a brincadeira, assim, é um, acho que é uma deformação até psicológica de formação universitária de esquerda, anarco-esquerda, de ser meio centro do Sim. contra, né? Meio do contra, meio. É, e não é só do contra, eu acho. Eu acho que realmente tem um naco aí grande, que claro que nunca não dá para generalizar, não dá para ser total,
mas tem um lugar que fica tudo com a mesma cor, não tem jeito. E quando fica com a mesma cor, a gente enjoa da cor, não, né? é. Não, Precisa de algo mais. mas assim, é a cor, né? Porque, por exemplo, É porque não é só a cor também, desculpa, mas a gente também percebe que não está sendo falado. Aí vamos falando mesmo diretamente ao assunto, que tem a maioria dos lugares concentrados num lugar de comercializar a coisa de uma forma sem cor, não, ninguém está tentando falar nada, né? A gente está falando de coisas específicas que não estão tentando comunicar ou trocar. É produto, ponto. então, mas isso é louco, porque, por exemplo, essa coisa do tudo meio parecido, eu adoro blues, cara, entendeu? E blues é meio tudo igual, né? Certo. E aí, se você pegar 450 samba de roda, é lindo, é maravilhoso, eu amo, mas é meio igual. A questão que eu Mas qual é a vejo, diferença então? Por que, então, que tem um calor, um negócio que bate no peito e você fica tonto, né? eu acho que vou ser muito marxista aqui. A impressão que eu tenho é que é uma questão de identificação de classe. Hum, E enquanto no blues eu consigo ter essa identificação, no samba de roda, no pagode, eu consigo pode ter crer. num forró raiz, eu tenho essa identificação de classe, né? De falar, pô, esses caras estão falando coisas para eles, para aquele meio, e eles estão resistindo a fazer certa, né? Estão resistindo. Eu sinto Uhum, que a grande parte desse tipo de agropop, vamos chamar de agropop, porque eu acho até chato chamar de sertanejo, certo. ele não está resistindo a nada. Pelo contrário, Uhum, está fagocitando a sociedade e alienando mais a sociedade. Então eu não tenho essa identificação de uhum. classe, entendeu? Eu sou contra É, politicamente aquilo, né? aham, aham. Apesar, acredito que eu possa ter uma ou outra letra que você fala, puta, que o cara teve um achado poético que Que eu nunca sacada. imaginei, que sacada, tudo. Mas tá dentro de um saco, bicho, com É, tanto lixo sim. fascistoide, alienatório, eu não consigo meter a mão ali, sabe? Sim, sim, sim. É, não, Porque a mão não é à tirar toa que o. a gente vê que quando mete a mão, você vê logo que várias duplas e tudo mais são, inclusive, bolsominions até Total! né, o piolho é bolsominion, né? É um Então, negócio radical, então. é. Então, é isso É um que outro é, assunto, na verdade, né? é. Hum, Só que isso, cara, é 80% da música tocada no Brasil hoje. É assim, é esse, 80. a Sem tocada e exagero. consumida, né? É. Tocada, consumida em rádio, em streaming, etc. Que Assim, radical, hein? é muito radical, cara. Assim, aí você tem as outras categorias: gospel, samba, rock, eletrônica, não sei o quê. O independente, cara, mas não é nem a casquinha aqui, ó. Nem a Nem a feridinha aqui, casquinha. ó. Entendeu? Então, Sinistro. assim, a gente, cara, tá ali para ser uma feridinha para incomodar só. Porque o É, é. corpo é outro. Esse corpo já Isso, tá. e isso sempre foi essa relação, essa matemática, ou Não, não. há quanto tempo que vem sendo assim? Você sabe Não, dizer? cara, é assim, se você pegar, sei lá, há 15, 20 anos, você tinha uma proporção de música baiana e pagode e rock and roll e pop, o pop, MPB, pop, muito maior. O, o fenômeno do sertanejo, ele tem uma questão que ele é meio Zelig, né, também. Ele vai Hum. pegando, ele faz o tal dos feats, então ele pega o cara do funk, que tem uma ideologia parecida, e chama. O cara Aí e vai, absorve. cara, vai. Sabe aquela lava do vulcão que vai indo, vai inexoravelmente avançando e pegando tudo? É um fenômeno Aham, muito louco que tem muito a ver com dinheiro, né, cara? Tem muito a ver com. sim, Só pra você ter uma claro. ideia, eu vi faz um ano e meio, dois, teve uma matéria interessante que o Pena Schmidt me mandou.
que colocava o seguinte, parece que assim, 60% dos sertanejos, agropops mais tocados, eram da Som Livre, certo? Portanto, a Globo, Uhum. que tinha na época, sei lá, 80% da audiência, apostava naquilo, entende? Definiu, né? Desenhou Acabou, esse esquema. acabou, Uhum. entendeu? Então, assim, é um planejamento de ocupação sistemático, né? E isso e é engraçado ver isso também num reflexo de festivais, mega festivais, né? Isso já tem uns anos que nem você está falando, que de repente o perfil dos festivais grandes, pops, começaram a virar sertanejos e as bandas sertanejas tendo momentos rock, momentos É, balada, é, momentos forró, momentos e é sertanejo, festival de sertanejo, né? Não, Virou uma então, maçaroca estranha. então, por isso que eu tô falando, é uma fagocitose, né? Assim, é um negócio que é muito Fagocitose, louco, porque perfeito. assim, musicalmente não tem nada de sertanejo. Os Não, caras estão não, é um tocando pop. um pop country às vezes tem uma sanfona que dá esse sabor, digamos assim. Esse tonzinho ali é. Você sabe o jeito de cantar e a sanfona fala, tá bom, tá dentro desse universo, as pessoas aceitam. Mas é mais do que isso, assim. Os caras. É dinheiro, né, cara? É jabá, é uma coisa que domina mesmo, né? E é muito louco, porque agora, por exemplo, tem essa coisa da pisadinha, né? Porque, Uhum. assim, no Nordeste, pô, há 20 anos, quando eu, sei lá, fui para uma vilinha lá numa ilha na Bahia, tava tocando um negócio que, o que é isso aí? Ah, isso é a rocha. É a rocha. Há 20 anos, né? Aham. E lá se tinha uma festa que era só isso, cara, tocando. Os caras não tocavam música MPB, não tocavam sertanejo, não tocavam nada. É aquele som lá. O Aquele que som. faz o sertanejo? Ele vai lá e pega isso também. Porque esse sertanejo de Uhum. hoje é muito aquele arrocha de 20 anos atrás, com uma produção bacana e blá blá blá. Então, assim, agora, por exemplo, a coisa da pisadinha, né, cara? Pisadinha é o grande lance. Mas quem está vendendo, fazendo coisa, ainda são os mesmos 5 escritórios ligados à Som Livre, entendeu? Então, Sim, sim. tá Tá no dominado. mesmo esquema. É. Você, como é que isso te influencia criativamente a compor? Isso de alguma forma te atravessa na hora que você cria? Digamos assim, que para o meu trabalho, não. Por exemplo, o ano passado eu fui chamado para fazer um trabalho que acabou não vingando, uma campanha para o Google, né? E a campanha era o seguinte: eu tinha que compor música para o Gustavo Lima cantar. Então, eu tive que escutar, cara, para entender qual que era a onda, etc. Claro. E fiz. Foi lá, aprovou com a agência. Tudo no final não saiu por causa que era uma viagem do YouTube achando que os caras iam cantar de graça porque iam aparecer muito. Viagem. Mas, Acharam que ia ser fácil. é. Mas, pô, ganhei meu cachê, tá tudo certo. Mas Uhum. eu não sinto que isso, para mim, para composição, chegue em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Pelo contrário, é muito louco isso, cara. Eu tô tentando batalhar comigo uma coisa que é não fazer samba. Acredite em mim. Eu ia te perguntar do samba, que ele é presente na sua história, né? Então, cara, assim, desde criança, meu pai tocava violão. Chegou a ser semi-profissional, mas largou, casou, teve filho e ele tocava violão. Então, assim, todo dia ele chegava em casa, tomava um banho, jantava, pegava o violão e tocava. Valsas, né? Dilemando Reis, Rotina dele mesmo da rotina. casa. E tocava muito samba e muito repertório do João Gilberto, né? Eu acabei, isso para mim é a música da infância, né? É a música que está inconsciente. E é muito louco, assim, que quando eu pego, se eu quero compor alguma coisa, se eu estou inspirado, eu pego o violão, começa a sair samba. Então foi muito nesse sentido que eu fiz aquele disco que era o Alegro Dentro do Possível, que era só samba. Porque, cara, eu começava a fazer uma música, viola samba.
Eu falo, e cara, eu tenho a humildade de não me achar um sambista, entende? Uhum, Eu conheço muito uhum, sambista aqui de São Paulo, sambista do Rio. Eu não sou sambista. Eu tô mais no universo, digamos assim. Eu tenho parceria com o Ronaldo Bastos ou com o Saulo Duarte. Assim, é música popular brasileira, não é samba. Mas para uhum, mim, uhum. parece que vem linguagem de samba, sabe? Que E talvez seja por essa questão do seu pai, por você ter essa escola natural. é, porque assim, eu Mas acho você que. estava falando de quebrar isso, né? Que você tá falando, você falou agora há pouco, de um desejo de Assim, sair. então, é que, por exemplo, é engraçado que assim, se eu pegar e começar a fazer uma música, vira samba. Se eu começar a fazer uma letra e fizer uma música, eu consigo fazer outra coisa, né? Ah, Então, tá. no meu primeiro disco, eu tinha muita parceria. Então, assim, uma letra que a Lued Luna me mandou, eu pus a música. Uma música que eu mandei para Ava Rocha, ela pôs a letra. Então, era coisa. Mas é, no segundo disco, eu fiz porra louquice lá, instrumental, pá. No terceiro, eu fui pegar as coisas que eu tinha mais ou menos pronta. E era quase tudo samba, né? E aí eu peguei, comecei a olhar, e eu tinha umas músicas que eram outra onda, que eram, por exemplo, no quarto disco, que é o Maô, Danças Típicas de Cidades Imaginárias, é tudo nome complicado, né? Sim. É, Esse eu, disco é foda, cara. então, mas lá Esse tem, por disco, esse exemplo, trabalho, não sei se. é, lá tem uma música que chama Inseto e tem outra música que chama Eu Sei Tudo. As duas coisas saíram de letra, por isso não viraram Hum, samba, entende? Ah, uhum. e eu estava fazendo ao mesmo tempo. Quando eu vi, eu tinha um disco de samba e um disco de outras coisas. Eu falei, melhor eu separar do que era para ser um disco só, né? Melhor eu Tá. separar. Os, Mas os últimos dois Maôs, é isso? os últimos dois Maôs, exatamente. Tá. E aí eu separei, mas o que eu tô te contando é isso, assim, que eu tenho uma coisa que eu sou muito mais, eu me sinto muito mais compositor do que músico, instrumentista, intérprete, etc. Eu acho que eu gastei anos da minha vida inutilmente estudando. Ô, Betão, Betão aí, Betão, adoro o Betão, o trabalho dele musical e de documentarista agora é um arraso. Me influencia muito. Maneiro. Aliás, deixa eu contar, parênteses, para falar de samba. Manda brasa. Dia 13 de outubro, eu vou lançar uma música chamada Dona Cadu, que é uma homenagem a uma sambadeira lá do Recôncavo Baiano, que eu conheci faz 2 anos, 3 anos, que me influenciou muito, eu achava genial, e eu não tinha como não fazer um samba para ela. Ela acabou de completar 101 anos e é doutora pela Universidade, honoris causa pela Universidade da Federal da Bahia, Federal do Recôncavo Baiano, e o Betão tem um documentário maravilhoso sobre as mestras daquela região, e outro dia eu revi um trechinho da Dona Cadu, que é uma mestra zen para mim, assim. Então, Betão, se você não se tiver aí ainda, dia 13/10, escuta a minha homenagem à Dona Cadu, viu? E Que é o quê? Uma música que você compôs inspirado nela? eu fiz um samba de roda ali, um samba de roda não, que não era uma roda, mas uma música que inspirada em samba de roda em homenagem à Dona Cadu. Mas é Perfeito. isso. Foi só porque eu vi aqui o Betão e me lembrei Maravilhoso. do samba, etc. Mas o que eu estava querendo dizer é isso aí, que assim, eu tenho essa sensação que eu gastei muito tempo querendo ser instrumentista, querendo Hum, tocar pra cacete, sabe? Tocar muito, estudando escala, etc. E eu, muito tarde, descobri que. Não, muito tarde não. Acho que talvez nada é tarde. Tudo teve 20 anos fazendo música em estúdio, dentro não, tudo encomendado, vale, né, cara? tudo vale, Tá né? tudo aí contigo. É. E aí eu falei, cara, meu lance não é ser instrumentista, não é compor. E aí é isso. Aí eu componho muito, cara. Assim, eu tenho muita coisa assim. E é muito louco que eu pego no violão às vezes para estudar, pra os dedos não ficarem enferrujados só, né? Não é que estudar para Uhum, uhum. ser. Não, aí eu pego no violão, começa assim, 10 minutos, 15 minutos fazendo isso, fazendo aquilo. Daqui a pouco vem uma ideia, eu começo. Daqui a pouco eu estou gravando uma ideia.
olha, essa ideia aqui é boa para fazer isso. Eu tenho, bicho, umas 50 músicas ali esperando para eu levar a Esperando sério. para usar. Aham, aham, Esperando para levar a sim. sério. Pô, pegar essa música aqui, isso aqui dá para fazer. Esse último disco, o Danças Típicas de Cidades Imaginárias, é material desse tipo. Material que eu tinha Sim. ali no celular gravado. Aí eu fiquei escolhendo, ó, esse aqui tem a ver, esse aqui também tem a ver. Pá. E aí eu fiz aquela cara de pau de produtor que grava com um monte de gente, que é, eu Aham. gravava uma estrutura e mandava para alguém, faz o que você quiser aí, velho. Aí o Thiago França fez uma, Ah, a Maria Beraldo fez outra, o Guisado fez outra, né? E devolviam, eu dava uma ajeitada. Mas esse disco, esse trabalho, é fruto dessa minha ansiedade de compor, cara. Que é mais fácil eu compor do que eu fazer qualquer outra coisa em música, sim. entendeu? E olha só, Maurício, você está falando desse trabalho específico como que é o nome? Tá até aqui, Danças Típicas de Cidades Imaginárias. É o que eu Isso. estava escutando antes da gente se encontrar. Eu fiquei botando, eu sempre faço assim antes da terapia, eu boto alguma coisa da pessoa que vem para eu ficar ouvindo, ou pode ser uma entrevista, o que for. E eu estava justamente achando, eu escutei ele todo duas vezes antes da gente se encontrar agora. O que me veio à cabeça, que ficou martelando em mim, é fragmentação e fluidez. Eu senti que as faixas eram justamente, me deu uma sensação de fragmentos e fluidos, de fluidez, né? Uhum. É, de muitas salas, de convites a se entrar em muitas salas diferentes, sabe? E isso tudo muito positivo operante, sabe? Porque tem camada ali, né, para brincar, né? É, Você não entra nessas, são 8 faixas, né? 8. E sai como se estivesse no mesmo lugar o tempo inteiro, né? Você Não. realmente. E tem a ver com o que você está falando, com certeza. Você está me dando uma resposta antes de eu perguntar. Você ter jogado para as pessoas, faz aí, e depois voltar para sua mão, Uhum. tá bem claro, então. Eu ia falar sobre isso. Porque tem muita camada, muita sala possível, né? Sonora para você mergulhar. Você acabou de responder a pergunta que eu ia fazer. É, E tem a coisa instrumental, só para falar mais não, uma coisa vai, que me não, veio eu fala, por favor. escutando, que me veio o Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que é um livro que eu gosto pra caramba, que ele Sim, cria. É um livro de. Cada texto é uma cidade inventada, sim, fantástica. sim, sim, sim. E Lindo eu esse livro. fiquei. Esse livro é lindo demais, muito infinito, assim, né? É. E eu fiquei falando, gente, que realmente cada faixa desse trabalho do Maurício me deu vontade de ler de novo o livro para poder encaixar as músicas na cidade, sabe? E ver o que acontece. E ele não é à toa, esse nome é uma citação, né? É uma citação a esse livro, claro, né? Ah, tá E certo. não diretamente, não é que assim, eu fiz as músicas pensando nele, ou fiz o trabalho, mas Uhum. assim, conforme ia fazendo, eu fui. Eu estava muito imerso em cinema japonês, né? Estou imerso em cinema japonês. Cinema japonês, eu digo, de 1930 a 1980, tá? E assim, eu comecei, que eu já gostava dos mestres, né? Kurosawa, Ozu, Mizoguchi, mas aí eu comecei a entrar de cabeça num outro universo, cara, assim, que via novela e vaga japonesa, Shambara, que é filme de samurai, filme de Yakuza, tem um monte de estilos, né? Exploração de sexualidade, tem muita coisa muito louca. E eu tava muito imerso nisso. Tanto é que tem uma música que chama-se O Som da Montanha, que é o nome de um filme do Naruse, Mikio Naruse, que é um cineasta super fino. Então, cada música dessa, de alguma maneira, tem uma relação com algum filme japonês, tá? Olha E ao só. mesmo, Ah, e ao mesmo tempo com esse universo assim, que é o cinema japonês me leva para um lugar que eu não conheço, entende? Então, uhum, e nesse sentido, tem uma ligação com o Italo Calvino, Cidades Imaginárias. E assim, você uhum. imagina, é uma mitologia, porque, cara, Sim. as regras sociais é tudo muito diferente, né? Você tem que entrar naquilo e criar uma situação. Então, por isso que nesse sentido que
E ao mesmo tempo é muito ritualístico, muito tradicional. Então, Uhum. isso danças típicas, mas na minha cabeça de cidades imaginárias, né? De lugares imaginários. Mas tem Que isso beleza. que você falou, que é muito fragmentado mesmo. Não é, é fragmentado no sentido, um, que acho que tem 3 músicas que tem letra Uhum. no disco. Eu Sei Tudo, Trabalhadores e Inseto. Eu Sei Tudo, na verdade, é uma colagem de frases que eu peguei no Instagram, entendeu? Eu não lembro. Pescaria, né? Assim, mas assim, um dia eu peguei, eu tava passando pela história, e eu vi aquela coisa e falei, cara, o que é isso? Eu falei, isso aqui, lembrei dos surrealistas, né? Lembrei do David Bowie, que fazia as letras cortando um pedaço de jornal. Eu falei, deixa eu fazer um teste aqui. E aí eu comecei a ver as colagens mais absurdas ali. Eu copiei, tava antes de dormir, deixei ali, tchau, esqueci. Aí no dia seguinte eu peguei e tava fazendo essa música, a música só, o instrumental. Eu falei, cara, isso aqui tem a ver com aquilo ali. Aí eu resolvi montar ali tudo e acrescentei o refrão, que é Eu Sei Tudo, mas não entendi. Que me parece um retrato do nosso tempo, né? Certo. Muita informação e pouca compreensão. E para mim essa música é muito manifesto, assim, porque ela tem esse refrão e o resto é muito sem. E o final dela, né? O final dela, eu acho que Não resume entendi. esteticamente totalmente o nosso tempo, né? Que aí vira uma bagunça doida, né? Justamente com essa frase, eu sei tudo, não entendi. Aí sim tem uma coisa de fragmento também É, sonora, né? Mas uma- quando eu disse fragmento, não é necessariamente fragmentada, a música fragmentada. Foi num lugar de. Por isso que eu falei fragmento e fluidez, né? Fragmentação sim, e fluido, né? Tem esse jogo que você está explicando agora direitinho. Eu achei foda, cara. obrigado, obrigado. Porque. Não, e porque me inspira justamente a negociar outros gestos dentro da inspiração em relação à música, assim, que a gente estava falando, desse lugar que vale a Uhum. pena a canção, claro, não é abolir a coisa, mas não dá para ficar num lugar só, né? Eu, pelo É. menos, não Aliás, consigo, não aliás estou muito à vontade. eu tô te devendo, né? Eu sei que eu tô te devendo. Devo, não O nego. que que você me deve? Não, você mandou material para eu escutar e eu não consegui parar de É fazer verdade, é isso. verdade, é verdade. Você me... Inclusive, isso daí é bem terapia, né? Se a gente quiser brincar de terapia, porque eu fico aqui de vez em quando, né? Eu bebo assim, 2, 3 vezes por semana eu paro sozinho para beber. É. E pesquisar, e compor, e escrever e tudo mais. Assim, mas de um jeito específico, né? Os outros dias tem de outra forma. E de vez em quando me vem isso. Eu falo, será que o Maurício escutou o que eu mandei pra ele e achou uma merda e não tá nem sabendo como falar Não, cara, não comigo? é isso, cara. Não é isso, não é isso. Não é isso. Assim, essa questão da pandemia ela ficou muito louca, porque assim, por um lado, parece que a gente tem tempo para tudo, né? Porque você está aqui, as coisas vão chegar, mas por outro lado, você não tem para nada, né? Pra E nada. É. para nada. O fato é que a gente não tem tempo para nada, assim. Se você incluir minimamente, sei lá, eu meio que faço a comida em casa, sou eu que cozinho em casa. Cozinhar, fazer umas compras, dar uma caminhada, que seja, para não Aham. morrer, né? Aí você chega e vai trabalhar, aí você, te juro, cara, tem dias que eu entro numa resposta de WhatsApp, enquanto isso, aparecem tipo umas 12 demandas no WhatsApp, enquanto eu estou na primeira demanda. E assim, e quando você vê, você falou, você consegue se controlar no Instagram? No Instagram eu consigo, cara. Mas, bicho, a demanda de WhatsApp e e-mail é bizarra. É bizarra. E ficou Não, uma regra de reunião, reunião. Então tá, vamos fazer uma reunião. Tudo bem, legal. Que hora? Às 11, beleza. Aí você faz uma das 11, vai das 11 ao meio-dia. Aqui, ó. Uhum, uhum. Entendeu? É. Então, assim,
quando você vê, bicho, eu fiz eu desarmei o meu celular assim, para não receber nenhuma notificação depois das 8 da noite. Quando você vê, tem Ah, todo legal. aquele aviso lá e você não fez nada no dia. Nada. É, é, é. Entende? Agora eu pergunto, se a gente não fez nada, ou se a gente acha que não fez nada, porque a pressão, né, sobre o que é fazer e ser É, produtivo e estar com as demandas em dia também mudou o ângulo, né, em relação a isso, né? Porque eu tenho, para mim, pelo menos, e acho que para a grande maioria que eu tenho conversado e tal, na verdade, agora temos menos tempo depois de pandemia e tudo menos. mais, como você estava falando, que parece que agora estamos em casa, nananã, e estamos falando de um lugar privilegiado, claro, Sim. mas eu acho que piorou, na verdade, assim, eu tenho que todo dia anotar o que, que eu vou fazer no dia seguinte para eu poder me nortear, senão eu não vou conseguir lidar com demanda. Eu também, mas eu sempre tive que fazer a lista do que eu tinha que fazer. Há Uhum. 30 anos eu faço isso. Tem uma coisa que, assim, aí sim que é falar de privilégio, é que há um período, sei lá, há 2 anos, vai, 3 anos, eu tinha assistente, secretária, né, recepcionista. Então, assim, e o WhatsApp não estava tão implantado, o WhatsApp usual Presente. não estava tão presente. Uhum. Então, o que acontecia? Essas demandas eram filtradas, né? Então chegava, não sei quem mandou material, blá, blá. Eu falava, beleza, coloca na reunião tal, eu vou escutar, entende? E a pessoa ligava para minha assistente, e aí, eu vi, não, ainda não viu, porque não sei, entendeu? E não chegava essa pressão em mim, né? Sim, sim, sim. Então, hoje não tem mais esse filtro, porque assim, até porque não tem mais sentido ter uma assistente, uma secretária que está em outro lugar que não vai resolver, eu vou ficar mandando umas mensagens, etc. Sim. E as pessoas têm meu contato. Assim, o normal é assim: oi, não sei quem me deu o seu WhatsApp, eu queria saber, eu sou amigo de não sei quem, queria saber, blá, blá, blá. E, cara, eu não sei ser grosso, sabe? Assim, cara, não enche meu saco, né? Você quer saber? Aí Uhum. entra no site, pesquisa, Não, né? não é por aí. Né? Então, é assim, não sei o quê, faz resposta. E se perde um tempo terrível com isso, né? Sim. E às vezes você está roubando esse tempo de uma coisa que você queria fazer. Assim, por exemplo, escutar o material que você me mandou. Que, Aham. que, que fica em que lugar? Puta, é uma coisa que eu quero fazer, mas ela não é urgente, né? Ela não tem uma Claro. demanda de uma entrega ali, Não, o cara não assim tá me como não tem ligando. essa cobrança também, né? Não, eu sei, mas então, você não tá me ligando, não tá cobrando, né? Tem gente que liga e cobra, bicho, e cobra. Você fala, cara, não tem resposta. Não tem Aham, resposta. aham. Entendeu? Não tem resposta porque eu não sei ainda o que vai acontecer daqui a 2 meses, 3 meses. Blá, blá. E a pessoa não desiste. Então, assim, é o que você falou. Tem muita pressão e às vezes você não consegue dar a prioridade que você quer para o que você quer. Né? Sim. E, mas eu vou escutar com carinho, pode deixar. Não, na hora que for, vai. E você também tem filhos também que moram com você, falando em Mais ou demandas menos. em geral. Mais ou menos. Assim, eu tenho Como é dois que tá? Como é que filhos. é com você com os filhos aí? É? Então, eu tenho 2 filhos. Vai fazer 25 e o outro fez 22. E assim, oficialmente, um deles morava comigo quando eu vim para esse apartamento. Esse apartamento é um apartamento bem bacana, tem 4 dormitórios. Tudo. Só que fiz eu? Porque só tinha um filho morando comigo. Eu transformei um quarto no meu estúdio e um quarto no escritório da minha companheira, que tem livro até o teto, etc. E um quarto para mim, um quarto para ele. Aí meu Uhum. filho, na pandemia, o outro filho na pandemia perdeu o emprego, não tinha mais como se segurar, voltou para cá. Então fiquei com 2 filhos aqui, dividindo um quarto ali, né? 2 adultos Tá num todo quarto. mundo junto. Aí o que aconteceu? É, a- o meu sogro faleceu e tem um apartamento perto daqui que ficou desocupado. Que a gente meio que comprou a parte dos irmãos dela, da Rosane, e a gente comprou o apartamento. E aí a Uhum. ideia era, ou um de vocês muda para lá, ou vocês alugam e faz o que você quiser, e etc, etc. Só que fica assim, quando eles querem autonomia, liberdade, encontrar namorados, que eles vão para lá. Vai um para Aham. lá.
Quando Virou um motel virou. familiar, uma coisa bonita. Não. Por exemplo, o Daniel, que é meu filho mais velho, ele tá se formando em design na FAO e tá trabalhando já, né? Online, home office, etc. Ele fala, aqui eu não tenho paciência. Isso porque ele tem um escritóriozinho dele, que era a quarta empregada, virou um escritório dele. Aqui eu não tenho paciência, vocês ficam fazendo barulho, meu irmão fica ouvindo música, não sei o quê. Então ele fica lá porque fica sozinho, trabalhando, não sei o quê, não sei o quê. Aí Que bom. tem fim de semana que ele vai passar com a namorada, na casa da namorada, ou sei lá. E aí, mas, por exemplo, esse fim de semana a namorada vai viajar com a irmã, com a mãe, não sei o quê. Então ele vai ficar em casa. Então eu nunca sei se eu tenho dois filhos, um ou nenhum em casa. Mas, É uma coisa que mas, vai acontecendo. mas diferente de você, você tem só meninas, né? Tenho três. Três meninas. Você é É, cercado qual é o hormônio? Aqui é testosterona. Aqui é testosterona, é um quebra-pau o tempo inteiro, assim, sabe? Levanta, outro, pá, tum, pá. monte de homem. É. Um monte de Não, mas homem. aqui é um monte de mulheres e tal, mas elas são todas muito brabas também, viu? Não sei se é a testosterona necessariamente que vem de mim, não é, porque a natureza delas é muito forte. Inclusive eu fico bem sobrando na jogada, assim, porque Olha, mas são, são- assim, no fundo você é um privilegiado, né? Porque sempre sobra um carinho pra você, fala a verdade. sobra, não, imagina, não, aqui tem Né? muito carinho, sobra Não, carinho pra então, caramba. que Mas, com o menino não é assim, velho. Com o menino não é assim. Desde pequenininho. Desde pequenininho. Eu fui criado, era eu e minha irmã, então não tinha essa relação. Mas você coloca dois moleques juntos, cara, pouca diferença de idade, é aí o bicho quebra-pau. pega, eu tenho um irmão Mas mais novo que tem pouca diferença. eles se amam, né? Assim, os caras têm uma cumplicidade e tudo, mas, cara, é sempre assim, tipo, você fala qualquer coisa, o quê? Uma, já peita, É. sim. Essa coisa masculina que não se quebra, né? Que dá pra quebrar, né? Do homem ter que ficar rosnando, né? Mas as mulheres rosnam também, imagina, aqui o bicho pega também. Mas assim, o seu mais novo, né, Bernardo? O Bernardo, Cabum É o, 23. é o Cabum 23, certo? É ele mesmo. Que eu, Lançou que eu coisa tô, hoje. que eu, que eu tô seguindo ele, e tô curtindo. Hoje ele lançou o quê? É o Lançou um single chamado Ligações Perdidas. Ligações Perdidas, sim, É. exatamente. E tem o seu Maô penúltimo, se eu não me engano, começa com uma música parceria de vocês. Não, É esse, tô certo? ele canta. Ele canta. Se acaso, eu não esqueço o nome das músicas, cara. Se acaso eu acordasse no passado, ele canta, ele É canta, essa aí. ele canta duas músicas nesse disco comigo. A que abre e a que fecha. A que abre é um samba, né? Que na verdade, vou confessar aqui, eu fiz esse samba pensando muito em ouvir a Maria Bethânia cantando. E, coincidentemente, uma época, alguém chegou para mim e falou: Cara, a Maria Bethânia está escolhendo repertório. Eu mandei, mas nunca ninguém respondeu. Mas eu acho que esse Uhum. samba é a cara da Maria Bethânia. E a última faixa do disco é um samba do final, que foi um samba que eu escrevi a letra no dia que meu pai morreu. Né? Agora, putz, a terapia está funcionando. Né? Você falou, esse Tá samba chegando tem a no... ver com seu pai, e agora fechou, né? A última faixa, que é o samba do final, e eu hoje estou querendo fazer coisa que não seja só samba, é, é uma música que eu fiz para o meu pai no dia que ele faleceu, e eu achei muito interessante. Eu convidei o Cabum 23 para cantar comigo, Cabum 23. e ele mandou bem, porque ele tinha uma saudade do avô, né? Ele conheceu, né? Quando o avô morreu, ele tinha uns 12 anos de idade, então ele já não era um bebezinho, ele lembra com carinho do avô. E foi. Uhum. E é isso. Mas é o outro Não, e, artista que eu tenho é, em e casa. é legal porque esse trabalho seu, quando eu escutei, eu falei dessa música, da última, justamente, e você me contou essa história.
Ah, é? Só para Olha aí. fazer o link mesmo, É. aconteceu isso. E ter um filho músico, porque o Cabum 23 eu estou acompanhando também e estou achando ele bem da pesada mesmo assim. Eu gosto do trabalho porque é muito. Tá pipocando desejo, né? A sensação que eu tenho é essa. Ele não só as músicas, não, o jeito como ele dialoga em rede social e tudo mais, que também tem uma coisa de fragmentária que faz parte da linguagem, né, de agora. Aham. Eu curto as inserções dele, as jogadas dele, assim, né? Mas a pergunta que eu quero fazer é: você, paizão aí, que já dá para entender que além da corujice possível e tudo mais, é porque você está na minha frente nesse sentido, no sentido de mais experiência, né, os moleques tão grandes, né? E como é que é ver filho fazendo música, sendo uma pessoa que é da música desde de sempre, né? É engraçado, cara. Fora a corujice, Não, não, entendeu? é bem fora a corujice mesmo, porque assim, desde muito pequenininho, o Bernardo demonstra aptidão para música, enquanto o Daniel tem uma aptidão monstra para desenho, pintura. Assim, eu tenho amigos artistas plásticos que viam ele com 6, 7 anos e falaram, cara, esse cara tá pronto. Não põe nem na escola, tipo, falando assim, sabe? E, então, cada um tem esse seu caminho. Mas diferente, por exemplo, do Daniel, que foi estudar design na FAO, e bem ou mal, assim, ele tá meio perdido também, né? É difícil hoje em dia, né? Você saber o que você quer, se você tem um talento visual. É cinema, é vídeo, é o que que é, né? Então, por Uhum. exemplo, ele foi um dos diretores do vídeo do Negro Léo, que fez o ano passado lá o. Me deu um branco agora no Desejo de Lacrar, né? Certo. E o documentário sobre a gravação não é um documentário, é um filme de arte, que é o Gregório Gregorian e ele que fizeram em parceria lá, ralou o ano inteiro com isso lá. E aí, por exemplo, esse filme foi selecionado no festival. Ele tinha meio desencanado de cinema. Ele foi terceira câmera de vários projetos que a gente fez para o Canal Brasil, lá no 14 do Brasil, tudo, porque ele gosta, né? Gosta muito de cinema. Mas aí entrou no design e deu uma desencanada na coisa do cinema. Aí, de repente, ele viu agora que 3 filmes que ele participou ano passado estão indicados em festival para prêmio. Aí ele falou, opa, peraí. Né? Então, é, é, é difícil, né, definir o que você quer nessa idade e nesse tempo. Mas ele tem Sim. essa aptidão. E o Bernardo sempre teve uma aptidão musical. Então, por exemplo, no aniversário de 10 anos do Bernardo, eles tinham uma banda, ele, o Daniel e mais 3 amiguinhos, todos com 10 anos de idade ali. A banda chamava Os Uhum. Moleques do Pijama. E era uma banda de rock, né? Tocavam rock and roll. E compunham, né? E tinha as coisas boas, né? Um dos sucessos das festinhas, tinha as fãs, etc. A Sim. música chama Para Pai. Essa não me enche o saco, não, senão eu vou ficar doidão. Para, pai, para, pai. Isso com É, 10 muito anos de bom. idade. E tem vídeo disso aí, tem nos YouTube da vida. E ele sempre teve essa facilidade de pegar o violão, aprender. Um dia ele, pequenininho, ele começou a tocar os riffs de AC/DC. Eu falei, como você aprendeu isso? Aí ele falou, pai, isso tudo tem no YouTube. Coisa que no meu tempo, bicho, você tinha que ficar escutando o vinil, parar, voltar, entender como é que era, né? Agora não, você tem como faz. Paf. E, né? E aí o que acontece? Ele muito facilmente ele começou a colocar isso no mundo, né? E eu, tirando totalmente a corujice, eu sempre fui meio crítico, eu queria que ele estudasse um pouco de música, já que ele tinha essa aptidão. E ele nunca quis estudar música. Ele se recusa. Ele não Uhum. estuda técnica, não estuda nada. É instintivo, instintivo. O lance dele, na verdade, ele gosta de escrever e cantar. Né? Uhum. Então a música é um veículo para ele escrever as coisas que ele está sentindo, etc. Eu fico meio admiro esse talento dele, né? E ele tem muita música para lançar, né? Mas por outro lado, Uhum. eu confesso que eu fico um pouco frustrado, porque eu falo, porra, não tô falando pra você virar um puta instrumentista, mas você saber um pouquinho mais o que você está Dá uma fazendo. olhada, né? É. Mas Agora, se ele for dar uma sacada no registro desse nosso encontro
da terapia aqui, ele vai ficar com conflitos, né? Porque você estava Não falando vai, agora há pouco não que vai. não quer mais também saber disso, né? Eu Falando de sei. samba e tudo, mas você quer sair disso, o pai também não está muito afim. Não, é o que eu falo. Eu parei de falar porque é isso que eu te falei. Eu acho que eu me arrependo de ter gasto horas da minha vida estudando escala, Justamente. É entendeu? isso. Né? Então, assim, então não tem moral para Aí o falar. Cabum vai falar, viu, pai, é isso aí, não vou estudar escala, cara. Então, mas é isso. Mas o que acontece? Eu acho que para ele vai acontecer o contrário. Vai chegar uma hora lá na frente e falar, cara, eu estou fazendo a mesma coisa. É só. Porque você fica no É, instinto, você fica às vezes preso, né? é isso, é o que acontece comigo. Eu fiz a mesma coisa que o Cabum, 23. Eu falei assim, tá, não sei se ele lida dessa forma, mas eu falei, não, eu já consigo compor, já tenho a minha voz aqui. Papapá, tinha a minha banda com 16 anos, com 15, e a gente já tocava pra caramba, viajava, fazia a porra toda, ficava doidão, trepava. E aí eu falei, pronto, é isso. Me senti um fodão que não era. Não sei se é o caso do Cabo, não tô falando que é a mesma coisa, mas comigo foi assim. E fiquei anos nessa, e outros discos, outras bandas rolando, mas tudo dentro de uma bolha carioca lá, Uhum. tal. Hoje em dia, realmente, eu fico eu mesmo dando as minhas estudadas, falando, calma aí, eu preciso saber um Não é pouquinho de louco alguma isso? base, de alguma coisa, para poder quebrar tudo e tudo mais. Pode ser. Mas enfim, ele tá produzindo, né? Tá com a cara no Tá, mundo, né? tá, Que é tá. é o que temos também, né? Eu sinto uma certa pena, porque assim, ele estava se preparando para lançar e ele estava trabalhando no Mundo Pensante, que é uma casa de shows aqui bem bacana, aqui de São Paulo. Ele era meio que gerente do Mundo Pensante e do espaço do Estúdio Bexiga, que é em frente, que era do mesmo grupo, né? Que tinha show Uhum. toda noite. E ele lá se relacionando com músico, e se relacionando com divulgação, e ele começou a gravar, fazer umas noites, que ele produzia umas noites tipo de grime, de funk, lá não sei o quê, fazendo seu network ali. E o passo seguinte era, vou fazer o meu lance, né? Vou colocar aqui o meu lance. Aí, fechou, né, bicho? Então, Puta aí que ele pariu. ele está lançando singles periodicamente, mas é nesse mundo virtual, né, cara? É o que tem, né? Ele não Uhum. tem onde Uhum. tocar, não tem onde exercitar isso, né? Eu tenho um pouco de Sim, pena disso, porque eu acho que se ele tivesse fazendo isso, até musicalmente ele estaria dando uma acelerada, porque está convivendo com sim. músico ali, né? Sim, mas aí eu acho que fica interessante também dentro do desastre universal, e claro que a gente no Brasil, a gente experimenta isso de uma forma mais profunda, né? Por conta do quadro, tem um lugar para salvar aí que é o que a gente não passou por isso, o que é ter essa idade com essa com essa chama acesa, né? E lidar com isso, com esse quadro desse isolamento, dessa porra toda, isso vai fazer parte de uma construção aí que vai dar, já está dando e vai dar mais pano para manga, Sim. né? A gente não sabe o que é se construir nessa etapa da vida É, dessa forma, né? não tenho a Então menor ideia. também tem um lugar para tentar salvar, e que eu acho que eu acredito nisso mesmo, que é o que tem e como é que você se inventa e se reinventa, né, na sua idade, É. né, nesse momento dele. Uhum. Não deixa de ser interessante, mesmo que seja um desastre Sim, geral, sim. né? Isso vai de alguma Existencialmente forma desafiador. servir. É. É, Não, é, existencialmente é um desafio e um desafio rico, né? Porque é um momento não único, deixa de né? ser rico. Único, É, único na é. história, né? E aí Eu, e aí vale abrir para todo mundo, né? Para qualquer geração, para o que for, né? Eu tenho isso me vem quase todo dia, assim, conscientemente, falando, caraca, eu estou passando por isso mesmo, né? Pensando, né? Tomando cogumelo mágico de vez em quando e lendo literatura crazy. De volta e meia eu falo, gente, estamos aqui. Eu olhando para as minhas filhas, três, mais a minha companheira e eu, né, na nossa casa, e eu falando, isso está acontecendo. A gente faz parte desse naco
de história da É, humanidade que está acontecendo esse bagulho doido. Né? É uma ficção que não é, é ficção nada, é mesmo. Né? é. É muito doido. E mais do que isso, a gente está vivendo um momento meio que crucial da história, né? Que pode É, ser o tudo ou justamente. nada. Pode ser o tudo ou nada mesmo. Inclusive pode fechar, pode É, ser o começo do fim. é, é. Tem esse tom também. É. Eu gosto muito de humor, né? Assim, hoje em dia é mais difícil você contar piada porque você tem que contar piada, assim, de uma certa maneira. Antes tem que pensar, peraí, tô agredindo Sim, alguém em lugar de fala, etc. O que eu acho bom. sim, Antes a gente contava também. piada, né? Eu E gostava muito de contar foda-se. Né? piada. Eu era bom Uhum. de contar piada. Hoje eu não conto mais piada para não fazer Para não nenhuma. falar merda. Para não falar merda. Às vezes eu conto aqui em casa, aí os meus filhos, pai, para, isso aí não pode falar. Eu falei, não, eu tô aqui em casa, tô aqui só aqui. Mas assim, eu tava lendo agora, cara, saiu um livro, é, acho que deve ser o terceiro ou quarto que eu tenho sobre humor judaico, né? E tem uma coisa muito interessante nesse livro especificamente que ele fica, que é mais teórico, apesar de que é mais desculpa para ficar contando piada de judeu, né? Mas assim, ele é mais Uhum. teórico. E ele insiste na questão que a piada judaica ela reflete a história judaica e que o grande barato do humor judaico, que é meio que a raiz do humor ocidental, é o punchline, quer dizer, a virada inesperada, Uhum. né? E às vezes tem a virada e a virada da virada. Então as piadas às vezes têm 4 níveis de leitura. Você não sabe, tem um cara que está se fudendo, mas ele que está tirando sarro, né? Aham, olha lá. É uma coisa assim louca. E aí eu achei interessante isso. Estava lendo agora há pouco, porque ele fala isso. Ele fala, essa piada, num primeiro momento, ela é antissemita. Se você olha, Uhum. tem gente que vai criticar essa piada de antissemita. Aí ele coloca, mas leia com esse olhar, veja não sei o quê. Aí ele coloca umas 15, não, sim, não, mas umas 5 níveis de pergunta. Fala, essa piada é isso? Ou é isso contra aquilo? Ou é aquilo contra aquilo sobre isso? E você fala, Olha só. caralho. Assim, o quanto, às vezes, de repente, uma piada que pode ser considerada racista, na verdade, está mostrando uma agência da vítima da piada sobre o mundo Uhum. de uma maneira até corajosa, né? Sim, mas aí quando abre esse leque, quando uma piada tem essa capacidade de abrir esse leque de leituras, talvez vá depender do tom e de quem está falando e como está falando ela, né? E quem Para está você escutando, né? poder apontar. E de quem está E quem, escutando. e quem tá escutando. É, Não, é, assim, é, é. é muito delicioso. Você começa a ler o livro, você começa a dar risada das piadas. Aí, e realmente ele fala, mas essa piada sobre o que que é? Né? E aí você vê que tem dois, três, todas as piadas têm uns 2, 3 níveis se você parar, né? Uhum, Então, assim, uhum. a gente tem que ter muito cuidado, claro, para não ofender, né? Ninguém aqui é racista, colonial, etc. Tá louco. Mas, de repente, a gente precisa ter cuidado também de não destruir a história, né? Não escamotear uma parte da verdade da vida, né? Então, Uhum, que- uhum. é que agora a gente está falando a teoria. Eu precisaria pegar o livro e te Sim. contar umas 2, 3 piadas para você entender especificamente, né? Depois eu posto no Story Eu quero, depois a gente vai, o livro. posta ou a gente faz também um encontro para eu escutar essas piadas. Mas não, Mas é isso. mas isso é porque esse lugar que você está falando da piada e das camadas e das leituras possíveis, isso é importante porque dá para a gente abrir para toda forma de diálogo hoje em dia, né? E de vozes e tudo mais, né? Então, mas é isso que eu Eu estava acho. falando. Porque você estava falando, a gente está passando um momento que pode ser tudo ou nada. E uma das grandes sacadas do humor judaico é ver o outro lado, né? Assim, Hum, e é muito engraçado. Não é que é só ver o lado bom da coisa. Às vezes, uma coisa que é muito boa, você vê o lado ruim. Isso é mais engraçado. sim, sim, sim. É uma generosidade ampla mesmo. Assim, você põe em dúvida o que é bom, mas você põe em dúvida o que é ruim ao mesmo O que é tempo, ruim. né? Tem Importante. uma clássica que é
a mãe deu 2 gravatas pro filho, e o filho ia casar. E aí uma vermelha e uma azul. E aí o filho olhou a roupa, ela colocou a azul. Na hora de cumprimentar, a mãe tava chorando. Falou, oi, mãe. Você não gostou da vermelha, né? Tipo, Cara, então, tá. assim, o filho quis agradar, pegou a gravata que a mãe deu. Mas tem um lado Mas bom ela disso. Não, tem várias desse. resumiu, é. Não, mas eu vou querer ver, eu vou querer entender, saber que livro é esse, que dá tem uma base aí, né, para pensar a piada Sim, sim. e tudo mais. Mas é isso que eu estava te falando, né? Que assim, nesse momento histórico, a gente pode ver um lado bom. Mas dentro de toda a esperança, a gente também pode ver um lado ruim. É isso, são as gravatas, exatamente. Estamos Mas no momento de gravatas. mas é isso. Ó, você está falando, Como aparecendo eu... um judeu aqui, me mandando mensagem aqui. Esse é um outro. Cadê? Não, que é no WhatsApp que apareceu a mensagem aqui. Ah, no... Rapazinho. Mas, ó, Maurício, eu Fala, acho queridão. que estamos numa boa sessão, hein? Foi uma boa sessão. Foi, Eu né? acho que conseguimos falamos até como se você conseguiu até dar uma volta do pai, da música e depois os filhos. Teve. Alguma coisa Eu não aconteceu falei aqui. não falei da mãe. No caso de uma judia, ia ficar muito chateada. Braba. E não ter falado da mãe é algo que é terapêutico aqui. Inclusive, eu vou mandar um beijo pra minha mãe. Mãe, oi, Mãe, mãe. Cara, olha só. Vamos que vamos. Eu quero te falar vamos, então aqui para dar uma fechada na sessão que vamos lá. vou fazer uma coisa que não tem como não fazer contigo aqui. Que bicho, foi foda mesmo a Ava, o Léo e o Benjão aproximarem a gente. O disco Carnívora que a YB, você e tal, toparam lançar é uma coisa muito importante para mim mesmo. É um processo que eu não queria realizar sozinho, sem estar fazendo uma parceria que eu sentisse que fosse um movimento forte e saudável. E aconteceu da gente ser apresentado e a coisa rolar. Então, eu quero dizer que essa é uma sessão da pesada importante e que bom que a gente se encontrou e que bom que a gente se conheceu e estamos devendo, assim que o mundo permitir, que a gente conseguir se conhecer, né? Se encontrar dentro da mesma sala, se abraçar Sim, e sim, sim. tomar os nossos drinks que for e falar tudo isso no mesmo espaço. Meu, muito sincero. Assim, no meu aniversário do ano passado, você entrou numa live que eu estava fazendo uma bagunça lá e você falou essas coisas também. E é isso, assim, a gente parece que a gente já se conhece há muito tempo. Assim, há uma Íntimo. certa afinidade de pensamento e linguagem que eu acho muito. Eu não vou dizer que é Positivo. rara, mas não é comum, né? Não é E, sempre, é. e eu acho que isso é muito bacana, produtivo. Fico muito feliz da gente estar podendo fazer coisas juntos. Espero que a gente faça várias coisas juntos. Perfeito. Eu Estou me também. sentindo, Vamos saindo da nessa. terapia agora, completamente aliviado, assim. Dormir melhor. Vou dormir melhor agora. Meu irmão, meu amigo, querido, Isso aí. obrigado. Obrigado Vamos a você. nessa. Então, ó, Um hoje à abraço. meia-noite tem a Vitória Isso. Saavedra, que não sei se ela já deve ter desistido, porque a gente, né? Ninguém também, então obrigado, né? E, e tem o Cabo 23 também que lançou hoje, Ligações Perdidas. E eu fico muito feliz de estar contribuindo para uma arte que eu acho válida, né? Importante que esteja no mundo. E você é importante. Perfeito, cara. Então vamos nessa. Sigamos. Oi. Vamos nessa. Até. Abraço grande. Beijo. Abraço.